A elegante mesa de vidro no escritório de arquitetura da minha tia brilhava sob as luzes do teto, organizadas como se estivéssemos em meio a uma investigação corporativa. Entrei na sala de conferências minimalista e congelei. Toda a minha família estava ali, sentada em fileiras rígidas, formando o que só poderia ser descrito como uma intervenção. Tia Valerie ocupava a cabeceira da mesa como uma magistrada presidindo uma audiência. Meus pais estavam sentados ao lado dela, com expressões idênticas de preocupação, e meus primos completavam o resto da cena, com os olhos atentos e os lábios cerrados. Meu nome é Sofia Ramírez, mas ultimamente minha família prefere me apresentar como a sobrinha que está passando por um momento difícil. Aos 32 anos, aparentemente sou a grande decepção da família por ter escolhido fundar uma startup de tecnologia voltada à energia renovável, em vez de seguir os caminhos tradicionais de arquitetura, medicina ou finanças. Sofia, estamos felizes que você tenha vindo, começou tia Valerie, apontando para uma única cadeira colocada bem na frente deles. O escritório tinha vista panorâmica para o centro de Chicago, com paredes de vidro emoldurando os arranha-céus imponentes e o lago Michigan brilhando ao fundo. Afundei na cadeira, ciente de que aquele encontro tinha sido encenado como um julgamento. Meu celular estava sobre a mesa, com a tela virada para cima e o som no volume máximo, não podia perder ligações importantes. Em 4 horas, teria uma videoconferência com minha equipe de engenharia. Em 8, seria divulgado o maior comunicado de imprensa da minha carreira. Mas para eles, meu moletom com capuz e meu jeans eram sinais claros de fracasso. Estamos preocupados com você, disse minha mãe, Rosa, suavemente, unindo as mãos como quem se prepara para emitir um veredito. Com o seu negócio, seu futuro, essas escolhas de alto risco, acrescentou meu pai, Miguel, com a voz pesada. Demos espaço para você se encontrar. Esperávamos que essa coisa de tecnologia verde fosse só uma fase. Mas os números não mentem, disse meu primo Alex, balançando o pulso e fazendo o Rolex brilhar. Startups como a sua falham 90% das vezes. É assim que o mercado funciona, completou Bianca, minha prima recém-formada em um MBA. O setor está saturado de startups de energia. Eles não faziam ideia de que a Auroral Innovations já havia fechado discretamente contratos com 3 gigantes globais da energia para transformar o armazenamento em rede elétrica. Para eles, tecnologia verde era sinônimo de painéis solares improvisados na garagem. E lá estava Valerie Rose, adotando sua postura de tribunal. Convocamos esta reunião porque, às vezes, é necessário um amor firme, disse ela. Sua empresa está claramente fracassando. Está na hora de cortar as perdas. A ironia seria engraçada se não doesse tanto. A mesma família que se orgulha tanto de fatos e evidências nunca tentou, de fato, entender o que eu fazia. Para eles, o simples fato de eu ter recusado suas ofertas de emprego significava que eu havia falhado. Conversei com o juiz Whitaker sobre uma vaga de escriturária, declarou tia Valerie com firmeza. É uma posição inicial, mas é um cargo jurídico de verdade, com futuro. E o meu hospital está sempre contratando administradores, acrescentou tia Lúcia. A saúde é um setor estável, Sofia. Não como essas startups arriscadas. Meu telefone estava silencioso sobre a mesa de vidro, mas eu sabia que, em exatos 19 minutos, minha vida mudaria. O artigo da Forbes estava programado para sair às 16h07. Cópias centrais e antecipadas já haviam sido enviadas para as caixas de entrada de jornalistas no mundo inteiro. Estamos aqui porque sua empresa está claramente falhando, continuou tia Valerie, com o tom solene de quem pronuncia uma sentença. É hora de aplicar um pouco de amor duro. Nem todo mundo nasceu para liderar um negócio. Meus pais trocaram um olhar cúmplice. Minha mãe enxugou discretamente os olhos com um lenço que claramente já tinha trazido preparado. Conversamos sobre isso como família, disse meu pai, Miguel, com a voz suave. Queremos ajudar você a se reerguer. Podemos pagar seu aluguel enquanto você faz a transição para algo mais estável. De volta aos meus pés, pensei. Quase ri. Eles não faziam ideia dos 847 milhões de dólares em financiamento de risco que já haviam sido depositados nas contas da Aurora Innovations, nem das ofertas de aquisição que recusei nos últimos 6 meses. A bolha da tecnologia verde está estourando, disse Alex, balançando a cabeça com gravidade. As pessoas inteligentes estão saindo antes que tudo entre em colapso. Bianca virou seu tablet, exibindo gráficos e tabelas coloridas. Pesquisei o mercado.
Startups de energia renovável estão desaparecendo rapidamente. Os investidores estão voltando para setores mais seguros. Eles tinham feito pesquisas superficiais sobre um setor que não entendiam e tiraram conclusões que seriam quase cômicas, se não fossem tão absurdamente erradas. Sofia disse tia Valerie, inclinando-se para a frente e suavizando o tom. Nós amamos você. É por isso que estamos fazendo isso. Às vezes, a família precisa intervir quando alguém não consegue ver a realidade. Meu telefone tocou. O som cortou o silêncio como uma navalha. Todos viraram a cabeça na direção dele enquanto vibrava contra o vidro. Olhei o identificador de chamadas e sorri levemente. Momento perfeito. Com licença, disse em voz calma. Eu preciso atender isso. Sofia disparou tia Valerie. Estamos tendo uma conversa séria. Eu também respondi suavemente, atendendo a ligação e apertando o botão do Viva Voz. Aqui é Sofia Ramírez. Senhorita Ramírez, disse uma voz clara, que ecoou pela sala de conferências. Aqui é Jennifer Walsh, da revista Forbes. Estou ligando para compartilhar uma notícia muito emocionante. Parabéns! Você entrou oficialmente na lista de bilionários da Forbes de 2025. A sala caiu em um silêncio absoluto. Todos os rostos ao redor da mesa congelaram em choque. O queixo de tia Valerie caiu. O lenço de minha mãe escorregou de seus dedos e caiu no chão. O Rolex de Alex tilintou contra sua xícara de café, tremendo em sua mão. Com base em nossa avaliação independente da Aurora Innovations e do seu patrimônio pessoal, continuou Jennifer, alheia ao espanto da sala, estimamos que seu patrimônio líquido seja de 3 bilhões e 200 milhões de dólares, tornando você a mais jovem bilionária latina da história dos Estados Unidos. Observei os rostos da minha família passarem da confusão à descrença, e então para a inevitável compreensão: nada do que eles acreditavam sobre mim era verdade. O artigo será publicado em 15 minutos, acrescentou Jennifer. Já recebemos contato de 3 grandes redes interessadas em entrevistas. Seu assistente nos orientou a coordenar diretamente com você, disse Jennifer. Obrigada, Jennifer, respondi calmamente. Minha equipe de relações públicas enviará as fotos oficiais e as informações básicas dentro de 1 hora. E, senhorita Ramírez, ela continuou, nossos leitores estão particularmente fascinados com a exclusividade sobre sua inovação em armazenamento de energia. As implicações para as redes globais podem transformar setores inteiros. A tecnologia fala por si, respondi, olhando diretamente para a tia Valerie, que agora segurava a borda da mesa de vidro como se o mundo estivesse desabando sob seus pés. Agradeço a Forbes por reconhecer esse potencial. Claro. Falaremos em breve sobre o destaque da matéria de capa. Parabéns novamente, senhorita Ramírez. Isso é extraordinário. Encerrei a chamada e percorri com o olhar os rostos atônitos da minha família, parados como estátuas. Desculpem por isso, disse com leveza. Você estava dizendo algo sobre minha empresa falida? Tia Valerie abriu a boca, fechou, tentou novamente, até que finalmente murmurou. Lista de bilionários, 3 bilhões e 200. Isso mesmo, confirmei. Embora essa seja a avaliação de sexta-feira. As ofertas de aquisição que tenho recebido podem elevar esse número ainda mais. Minha mãe apertou a garganta, atordoada. Ofertas de aquisição? Sussurrou. Rolei os e-mails no meu telefone e mostrei a tela. Microsoft, Google, Apple e Tesla enviaram propostas formais no mês passado. A Tesla ofereceu sozinha 4,7 bilhões de dólares por 60% da empresa. A confiança de Alex desmoronou. Mas você trabalha em cafeterias. Sim, disse, firme. Fico em cafeterias porque prefiro a energia das pessoas ao ambiente estéril dos escritórios corporativos. E você dirige aquele velho Prius. Porque ele é ecologicamente responsável e tem excelente economia de combustível, respondi, erguendo o queixo com orgulho. Levantei-me da cadeira, alisei o jeans e o moletom. E acontece que também sou dona do prédio onde funcionam 3 dessas cafeterias, acrescentei com frieza. Além disso, construí um portfólio de investimentos em energia renovável avaliado em aproximadamente 400 milhões de dólares. O silêncio na sala era denso como concreto. Finalmente, Bianca encontrou forças para falar. Mas, a análise de mercado.
Sim, interrompi, algumas startups de tecnologia verde estão fracassando. Aquelas baseadas em marketing vazio e promessas ilusórias. Apoiei as mãos no encosto da cadeira e continuei. Mas a Aurora Innovations detém 47 patentes em tecnologias de armazenamento de energia e redes inteligentes. Nossos sistemas não apenas antecipam tendências de mercado, eles as definem. Tia Valerie afundou de novo na cadeira, sua autoridade ruindo como um arranha-céu de vidro quebrando em câmera lenta. Sofia, nós não fazíamos ideia. Não, vocês não faziam, respondi, já cruzando a sala até as janelas altas. Lá fora, o horizonte de Chicago brilhava, uma cidade que logo veria prédios inteiros abastecidos com a tecnologia desenvolvida pela minha empresa. Vocês viram uma jovem que trabalhava de forma não convencional e presumiram fracasso. Ouviram a palavra startup e pensaram, hobby arriscado, e não a inovação revolucionária. Meu celular vibrou. Uma nova mensagem da minha assistente. Baixei os olhos. Mais 3 pedidos de entrevista, incluindo um dos 60 Minutes e uma mensagem do gabinete do prefeito. O prefeito quer que eu lidere a nova iniciativa tecnológica da cidade, disse, virando meu telefone para que todos pudessem ver a mensagem. Algo sobre atrair mais inovação em energia limpa para a região. Meu pai finalmente encontrou a voz. Mia, nós só estávamos tentando ajudar. Ajudar, repeti. Vocês encenaram uma intervenção sem sequer pesquisarem o que eu faço. Me ofereceram empregos de nível básico enquanto eu desenvolvia uma tecnologia bilionária. Me julgaram pelas aparências, não pelos fatos. Tia Lúcia falou com suavidade. Mas você nunca nos contou quão bem-sucedida era. E vocês teriam acreditado? Perguntei, olhando de um por um. Ou teriam presumido que eu estava delirando? Afundei-me novamente na cadeira, respirando fundo. Eu achava que ações falavam mais alto que palavras. Aparentemente, eu estava errada. Meu celular tocou novamente. Olhei a tela, Goldman Sachs. Com licença, disse, atendendo a chamada e ativando o viva voz. Aqui é Sofia Ramírez. Senhorita Ramírez, aqui é Patrick Tim, da Goldman Sachs Private Wealth Management. Estamos acompanhando o anúncio da Forbes, disse ele, com uma voz clara e profissional. Gostaríamos de discutir a transição do seu portfólio com participações desse porte. Você vai precisar de estratégias especializadas para otimização fiscal e diversificação. Obrigada, Patrick, respondi. Peça a minha assistente para agendar algo para a próxima semana. Também precisaremos discutir planejamento filantrópico. Absolutamente. Parabéns novamente por esse marco extraordinário, senhorita Ramírez. Estamos ansiosos para trabalhar com você. Encerrei a ligação e olhei novamente para minha família, ainda me encarando como se eu tivesse criado asas. Planejamento filantrópico, disse, afastando o telefone. Estou fundando a Ramírez Innovation Foundation para financiar educação em STEM para estudantes subrepresentados. O investimento inicial será de US$ 200 milhões. Os números pareceram atravessá-los como uma descarga elétrica. Bianca se remexeu na cadeira, engolindo em seco. 200 milhões? Sussurrou, como se a cifra fosse um idioma estrangeiro. A educação sempre foi importante para essa família, falei com suavidade. Agora eu posso realmente fazer algo a respeito. Tia Valerie se inclinou para a frente. Eu reconheci aquele brilho nos olhos, o mesmo que ela tinha ao negociar contratos milionários. Sofia, disse ela, com um tom bem mais respeitoso, claramente entendemos mal sua situação. Mas agora que sabemos o que você conquistou, deveríamos conversar sobre como a família pode te apoiar. Levantei uma sobrancelha, lembrando dos estágios e empregos administrativos que me ofereceram sem conhecer a realidade. Ela corou. Queremos ajudar de outras formas, continuou. Aconselhamento jurídico, orientação financeira, conexões familiares. Tenho ótimos escritórios me assessorando, respondi com calma. A Kirkland & Ellis cuida da parte corporativa. E tenho uma excelente equipe de propriedade intelectual para as patentes. Peguei minha bolsa com tranquilidade. Quanto às conexões familiares, estou construindo minha própria rede. Uma rede movida por inovação, não por tradição. Meu telefone vibrou com mais uma chamada. Dei uma olhada e recusei. Desculpem,
Era os 60 Minutes. Ligo para eles mais tarde. A forma casual como recusei uma ligação de um dos principais programas jornalísticos dos Estados Unidos finalmente pareceu cair a ficha para todos. Sofia, minha mãe disse baixinho. E o que acontece com a gente agora? Olhei para aquelas pessoas que me criaram, e me subestimaram. Respirei fundo. Agora respondi gentilmente, aprendemos o que família realmente significa. Não é julgar ou presumir o pior. Não é oferecer ajuda sem compreensão. É apoiar por amor com confiança, não com medo. Alex pigarreou, sem saber o que dizer. Então, por onde começamos? Perguntei, sorrindo pela primeira vez no dia todo. Vocês podem começar perguntando o que a Aurora Innovations realmente faz, quais problemas estamos resolvendo, qual impacto estamos gerando no mundo e talvez parar de presumir que eu preciso da orientação de vocês. Tia Valerie acrescentou num tom suave, com uma ponta de humildade na voz. Isso seria revigorante. Caminhei até a porta e parei. Ah, e sobre aquele estágio e o emprego de administradora de hospital? Agradeço a ideia, mas estou um pouco ocupada remodelando o cenário global de energia limpa. Quando toquei na maçaneta, meu telefone voltou a tocar. O identificador de chamadas me arrancou outro sorriso. Isso deve ser interessante, disse, ativando o viva voz. Sofia, aqui é a doutora Lena Shen, conselheira científica do presidente. Temos acompanhado seu trabalho em armazenamento de energia e redes inteligentes. O presidente gostaria de discutir sua nomeação para o conselho da National Science Foundation. Você teria disponibilidade para uma ligação com a Casa Branca amanhã? Olhei para os rostos atônitos da minha família. Vou checar minha agenda e respondo, falei sem pressa. Posso ter uma janela entre a sessão de fotos da Forbes e a audiência da subcomissão do Senado sobre regulamentação de tecnologia limpa. Perfeito. Vamos coordenar com sua equipe. Parabéns, senhorita Ramírez. O país precisa de inovadores como você. Encerrei a ligação, e o silêncio pairou na sala como quem aguarda um veredito. Finalmente, tia Valerie quebrou o mutismo. Subcomissão do Senado? Eles querem minha opinião sobre a regulamentação de tecnologias energéticas emergentes. Quando você detém patentes capazes de transformar a infraestrutura, os legisladores querem entender os riscos. Abri a porta e me virei uma última vez. Domingo tem jantar na casa da mamãe e do papai. Sem intervenções, sem suposições, só um jantar para falarmos sobre o que estamos construindo de verdade. Minha mãe assentiu depressa, os olhos marejados. Claro, Mirra. Meu pai me chamou baixinho. Sofia, estamos orgulhosos de você. Deveríamos ter dito isso primeiro. Sorri, genuinamente. Obrigada, pai. Isso significa mais do que você imagina. 6 meses depois, eu estava sentada na sala de conferências executiva da Aurora Innovations, no alto de uma nova torre de vidro com vista para Chicago. Do outro lado das janelas, equipes preparavam o terreno para o Ramírez Innovation Center, um projeto conjunto com a universidade local. Minha assistente apareceu na porta. Sua família chegou para a reunião do conselho. Levantei os olhos da proposta de aquisição que avaliava. A Tesla acabará de aumentar sua oferta para 6,2 bilhões de dólares, mas eu me inclinava por uma parceria. Mais impacto, mais controle, mais diversão. Mande-os entrar, pedi com tranquilidade. Tia Valerie entrou primeiro, carregando uma fina pasta de couro, mas com uma postura muito menos imponente do que há 6 meses. Atrás dela vieram Alex e Bianca, agora parte das minhas equipes jurídica e de estratégia. Mamãe e papai vieram por último, sorrindo como pais orgulhosos numa cerimônia de formatura. Como estão indo os preparativos? Perguntou minha mãe, sentando-se ao meu lado. A audiência no Senado correu bem, respondi. 3 comitês querem adotar nossas propostas regulatórias. Toquei no meu tablet e projetei um feed de notícias na tela da sala de conferências. A fundação concedeu ontem sua primeira rodada de bolsas. 200 estudantes começarão programas STEM neste outono. Alex se inclinou, visivelmente interessado. E o acordo para veículos autônomos? Perguntou. Foi assinado esta manhã, disse. Tesla, Ford e Toyota estão licenciando nossos algoritmos principais.
Os primeiros carros totalmente autônomos devem chegar às ruas em 18 meses. Bianca sorriu. Acho que minha análise de mercado de 6 meses atrás envelheceu como leite, provoquei, rindo. Mas pelo menos agora você aprendeu a pesquisar um setor antes de tentar analisá-lo. Tia Valerie abriu sua pasta e deslizou um contrato volumoso sobre a mesa. O estatuto da fundação está pronto para sua revisão. Estruturar $500 milhão por ano em doações é complicado, mas gratificante. Meu pai me olhou com ternura. Quando vejo aqueles bolsistas, finalmente entendo por que construímos tudo isso. Meu telefone vibrou com uma nova notificação da Forbes. A lista 40 acabava de ser atualizada. Levantei o telefone para mostrar. Número 1. Minha mãe leu em voz alta, com os olhos brilhando de orgulho. Nossa filha é a número 1 da Forbes entre os 40 com menos de 40. E não esquece da Angie, comentou tia Valerie, com um sorriso leve. Aquela sobrinha que, dizem, estava perdida há 6 meses. Levantei-me e caminhei até as janelas, olhando para o horizonte da cidade que agora eu ajudava a transformar. Sabe o que aprendi com aquela intervenção? Perguntei. O quê? Bianca respondeu. Às vezes, a melhor estratégia de negócios é deixar que as pessoas te subestimem. Isso te dá liberdade para trabalhar sem interferências. Virei-me para eles, o olhar firme. Mas a família deveria enxergar seu potencial mesmo quando você ainda não enxerga. E às vezes, completou tia Valerie, suavemente, a família precisa aprender que o sucesso vem de formas que jamais imaginaram. Meu telefone tocou mais uma vez. Olhei a tela, Comitê Nobel. Meus olhos encontraram os rostos ansiosos da minha família, todos em silêncio. Devo colocar no viva voz também? Perguntei, sorrindo. O assim entusiasmado deles foi tudo o que eu precisava ouvir. Algumas lições são melhor ensinadas com manchetes e ligações bem cronometradas. Mas a lição mais importante foi esta: uma verdadeira família não celebra apenas o seu sucesso, ela aprende a reconhecê-lo. Porque, às vezes, a maior vitória não é provar que estavam errados. É ajudá-los a finalmente enxergar quem você sempre foi. Se a minha história te inspirou, inscreva-se e compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Me conte, quais riscos você já assumiu? E como conseguiu se manter fiel à sua visão? Lembre-se, ser subestimado, às vezes, é a sua maior vantagem. Acredite no seu caminho mesmo quando os outros ainda não conseguem enxergá-lo. Vamos continuar construindo o futuro, juntos.